Você não tem dignidade, gritou a madame sem saber que a mulher pobre era sua sogra. Olha por onde anda, criatura. Você não tem dignidade? Manchar o chão com essa sua sujeira. A voz de Esther Aguiar era como um estilete, fina, afiada e banhada em desprezo. Ela estava parada na entrada opulenta da Vila Aguiar, sua mansão no Morumbi, que mais parecia um palácio de mármore italiano. Aos seus pés, no chão imaculado, havia uma pequena mancha de lama, trazida pelas sandálias gastas da mulher parada à sua frente. A mulher, Dona Lourdes, tinha cerca de 60 anos, embora parecesse mais velha. Seu rosto era um mapa de rugas esculpidas pelo sol e pela preocupação. Seus cabelos grisalhos presos num coque simples. Usava um vestido de chita desbotado e carregava uma sacola de feira puída. Ela havia acabado de descer 3 ônibus desde Itaquera para chegar ali, trazendo um bolo de fubá, o favorito de seu filho. Desculpe, senhora, Lourdes murmurou, encolhendo-se sob o olhar fulminante de Esther. Eu não vi. Estava chovendo no ponto. Esther Aguiar, na casa dos 40 anos, era a personificação da riqueza paulistana. Vestido de seda, joias discretas, mas caríssimas, o cabelo impecável. Ela olhou para Lourdes como se olhasse para um inseto que ousara entrar em seu santuário. Chovendo! A chuva não é desculpa para a falta de modos, retrucou Esther, abanando a mão com nojo. Eu não sei quem você é, nem o que veio fazer aqui mendigando, mas esta é uma propriedade privada. Zélia, ela chamou a empregada uniformizada que pairava nervosamente ao fundo. Limpe essa imundície e acompanhe. Isso, até o portão de serviço. E certifique-se de que ela não toque em nada. Lourdes sentiu o sangue subir ao rosto. Mendigando? Ela não estava mendigando. Ela era a mãe de Otávio, o marido de Esther, o homem que vivia naquela casa. Mas Otávio havia pedido, implorado, para que ela nunca revelasse sua identidade à esposa. A Esther é complicada com as minhas origens, mãe. Ela não entenderia. Deixa eu preparar o terreno. Ele dizia há 5 anos desde que se casara. 5 anos de desculpas. Eu não vim mendigar, senhora, Lourdes disse, a voz trêmula, mas com uma fagulha de dignidade. Eu vim ver o Otávio. Eu trouxe um bolo para ele. Ela ergueu a sacola puída. Esther soltou uma risada curta e cruel. Otávio, meu marido, você acha que ele tem tempo para receber gente do seu tipo? Ele está em uma reunião importantíssima e mesmo que não estivesse, ele não recebe visitas, sem hora marcada. Principalmente visitas que parecem ter saído do lixo. A palavra lixo foi a última facada. Lourdes deu um passo para trás, o bolo de fubá parecendo um peso inútil em sua mão. Ela olhou para o rosto perfeito de Esther, para o desprezo em seus olhos. Ela viu a forma como a empregada, Zélia, abaixou a cabeça, cheia de uma vergonha que não era dela. Lourdes entendeu. Seu filho não estava preparando o terreno. Ele tinha vergonha dela. E essa mulher era a personificação dessa vergonha. Entendo, Lourdes disse, a voz agora estranhamente calma, a dignidade retornando como uma armadura invisível. A senhora me desculpe pelo incômodo e pela lama. Ela se virou. Não precisa me acompanhar, Zélia. Eu sei o caminho do portão de serviço. Ela caminhou para fora, passando pela fonte de mármore e pelos jardins impecáveis, cada passo ecoando sua humilhação. Ela não chorou. As lágrimas haviam secado há muito tempo. O que restou foi uma frieza, uma clareza dolorosa. Ela não era apenas uma mulher pobre sendo humilhada por uma madame rica. Ela era uma mãe sendo rejeitada pela nora, sob o olhar covarde do próprio filho, que Lourdes agora tinha certeza que estava em casa, ouvindo tudo e não fazendo nada. Ela parou no portão de serviço, olhou para trás, para a Fortaleza Branca. O bolo de fubá ainda estava em sua mão. Ela o colocou gentilmente no chão, ao lado da lixeira. Um carro de luxo passou por ela, entrando pelo portão principal. Era Otávio. Ele a viu. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ele desviou o olhar, acelerando. Lourdes sentiu algo quebrar dentro dela. Não era tristeza. Era outra coisa. Algo duro e frio se formando em seu peito.
a semente da vingança, o palácio e o sobrado. A Vila Aguiar, no Morumbi, não era apenas uma casa, era uma declaração. Cada objeto, desde os lustres de cristal importados até as esculturas minimalistas no jardim, fora escolhido por Esther para projetar uma imagem de sofisticação inata e riqueza antiga, embora sua própria família tivesse origens bem mais modestas. Esther era a curadora meticulosa de sua própria vida, apagando qualquer vestígio de poeira, incluindo e talvez principalmente a origem humilde de seu marido. Otávio Aguiar, o marido, era um homem preso entre dois mundos. Ele crescera em Itaquera, filho único de Dona Lourdes, uma costureira viúva que trabalhara dia e noite para lhe dar educação. Ele era brilhante, ambicioso. Ganhou uma bolsa, destacou-se na faculdade de engenharia, fundou uma startup de tecnologia que foi comprada por uma multinacional, tornando-o milionário antes dos 30. Ele conheceu Esther em um evento de negócios. Ela era linda, sofisticada, a chave para o círculo social que ele almejava. Mas o preço da entrada foi renegar suas raízes. Otávio amava a mãe, mas temia o desprezo de Esther mais do que qualquer outra coisa. Ele a visitava às escondidas, mandava dinheiro, mas a mantinha como um segredo vergonhoso. Sua covardia era seu tormento diário. Do outro lado da cidade, em Itaquera, o sobrado de Dona Lourdes era o oposto da Vila Aguiar. Pequeno, simples, mas impecavelmente limpo e cheio de vida. Vasos de samambaias pendurados na varanda, o cheiro constante de café passado e bolo assando. Lourdes era o coração de sua pequena comunidade. Respeitada, conhecida por sua generosidade e sua força silenciosa. Ela nunca reclamou da ausência do filho rico. Para os vizinhos, Otávio era o filho bem-sucedido que viajava muito. Ela carregava a dor da rejeição em silêncio, mas a humilhação na porta da nora foi a gota d'água. A empregada, Zélia, era uma ponte silenciosa entre esses dois mundos. Vinda da mesma região pobre que Lourdes, ela trabalhava para Esther há 2 anos. Via a crueldade diária da patroa, a forma como tratava os inferiores. Mas também via a solidão de Esther, sua insegurança mascarada por arrogância, sua necessidade desesperada de controlar tudo e todos. E via o sofrimento silencioso de Otávio, um homem claramente infeliz, preso em sua própria gaiola dourada. Zélia não gostava de Esther, mas precisava do emprego, e sentia uma simpatia culpada por Dona Lourdes, a quem reconhecera vagamente de vista, mas não ousara demonstrar. Naquela noite na Vila Aguiar, o jantar foi tenso. Esther, ainda irritada com a invasão da mendiga, mal tocou na comida. Otávio estava quieto, pálido. Aquela mulher hoje, Esther começou casualmente, testando o marido. Imunda. Veio pedir dinheiro, acredita? Disse que te conhecia, que trouxe um bolo. Otávio largou o garfo. Ele sabia que a mãe cumpriria a promessa de visitá-lo. Ele sabia que Esther a trataria mal. E ele não fez nada. Deve ser alguma golpista, querida. Ele gaguejou, sem conseguir encará-la. Você fez bem em mandá-la embora. Esther o observou, os olhos estreitos. Ela percebeu a hesitação, a culpa. Ela não era estúpida. Ela apenas preferia não saber, desde que a sujeira ficasse longe de seu mundo perfeito. Enquanto isso, em Itaquera, Lourdes não estava chorando. Estava na cozinha, amassando pão com uma força incomum. O bolo de fubá deixado na lixeira do filho era um símbolo. Ela havia tentado, por 5 anos, aceitar a escolha dele, respeitar o pedido de silêncio. Mas a humilhação de hoje, a forma como Esther a tratou, não como uma estranha, mas como lixo, aquilo libertou algo nela. A dor deu lugar a uma resolução fria. Ela não ia mais proteger o segredo de Otávio. Ela não ia mais aceitar ser a sujeira varrida para baixo do tapete de mármore. Seu filho escolheu a esposa em vez da mãe. Agora, ele teria que viver com as consequências dessa escolha. E Esther aprenderia da maneira mais difícil o que significava desprezar as raízes de onde vinha a própria riqueza que ela tanto ostentava. Entendido.
A resolução de Lourdes está tomada. Agora, o conflito começa a se desenvolver e as primeiras ações são postas em movimento. O convite indesejado. Dona Lourdes não agiu por impulso. A humilhação havia forjado nela uma paciência fria. Ela sabia que um confronto direto com Esther seria inútil e que Otávio era um escudo fraco. Sua vingança precisava ser mais sutil, mais profunda. Precisava atingir Esther onde mais doía, em sua imagem pública cuidadosamente construída. Ela se lembrou de Otávio mencionando em uma de suas visitas secretas o grande evento de caridade que Esther organizava anualmente na Vila Aguiar. Um baile beneficente para a alta sociedade, coberto por todas as colunas sociais, onde Esther brilhava como a anfitriã perfeita e filantropa generosa. O evento seria em um mês. Era o palco perfeito. Lourdes começou a tecer sua teia. Ela era conhecida em Itaquera por suas habilidades manuais. Além de costureira, era uma bordadeira exímia, herança de sua própria mãe mineira. Ela entrou em contato com Dona Aparecida, uma antiga cliente para quem fazia pequenos reparos, e que, coincidentemente, fornecia arranjos florais para eventos de luxo, às vezes até para as festas menores de Esther Aguiar. Dona Cida, Lourdes disse ao telefone a voz humilde, soube que a senhora talvez precise de ajuda extra com bordados para toalhas de mesa, guardanapos, para eventos grandes. Estou com tempo livre. Dona Aparecida, sem saber da conexão de Lourdes com os Aguiar, aceitou de bom grado. Lourdes, que bom que ligou. Estou atolada com um pedido enorme para o baile da Dona Esther Aguiar. Aquela mulher exige perfeição, sabe? Se puder me ajudar com os monogramas nos guardanapos, te pago bem. Era a brecha. Durante as semanas seguintes, Lourdes bordou centenas de guardanapos de linho egípcio com o monograma EEA. Cada ponto era preciso, perfeito, mas carregado de uma intenção silenciosa. Ela ouvia Dona Aparecida reclamar das exigências de Esther, da forma como a madame tratava os fornecedores, do pânico de Otávio com os custos crescentes do evento. Lourdes absorvia cada detalhe. Enquanto isso, na Vila Aguiar, a tensão entre Otávio e Esther crescia. Otávio estava assombrado pela imagem da mãe no portão de serviço, pelo bolo deixado no lixo. Ele tentou dar dinheiro a Zélia para que ela discretamente enviasse à mãe, mas Zélia, sentindo a complexidade da situação e temendo a fúria de Esther, recusou-se a ser intermediária. "O senhor precisa resolver isso, senhor Otávio", Zélia disse, ousando pela primeira vez. "Sua mãe, ela parecia tão triste." O comentário enfureceu Otávio, não por Zélia ter se intrometido, mas por ela ter verbalizado sua própria culpa. Ele se tornou mais retraído e irritadiço. Esther, focada nos preparativos do baile e alheia à tempestade emocional do marido, ou escolhendo ignorá-la, interpretava o mau humor dele como estresse financeiro ou tédio. "Francamente, Otávio, você poderia demonstrar um pouco mais de entusiasmo", reclamou Esther durante um jantar. "Este baile é crucial para a nossa imagem, e você parece um fantasma." "Talvez eu esteja vendo fantasmas, Esther", ele murmurou, mas não teve coragem de continuar. A paranoia de Esther focou-se em Zélia. A empregada parecia saber demais, observar demais. Esther começou a sobrecarregá-la de tarefas, a criticar seu trabalho, procurando um pretexto para demiti-la. Zélia andava sobre cascas de ovos, seu conflito interno crescendo. A lealdade forçada à patroa versus a simpatia pela mãe humilhada do patrão. Na semana do baile, Lourdes fez sua jogada. Ela entregou os guardanapos impecavelmente bordados à Dona Aparecida e então fez um pedido inocente. "Dona Cida, eu nunca vi uma festa dessas de perto. A senhora acha que talvez eu pudesse ajudar na montagem? Carregar umas flores, arrumar uma mesa, só para ver como é?" Dona Aparecida hesitou. Levar uma ajudante desconhecida para a mansão Aguiar? Mas Lourdes era confiável e a equipe estava sobrecarregada. "Olha, Lourdes, talvez, mas fique nos bastidores, hein? Perto da cozinha. E pelo amor de Deus, use um uniforme discreto." O convite indesejado havia sido conseguido. Lourdes não entraria pela porta da frente como convidada,
mas pelos fundos, como parte da sujeira que Esther tanto desprezava, exatamente como ela queria: o monograma e a vigília. Na manhã do baile, a Vila Aguiar era um formigueiro de atividade frenética. Caminhões de buffet, floristas, técnicos de som e iluminação entravam e saíam sob o olhar de águia de Esther, que patrulhava a mansão com um tablet na mão, microgerenciando cada detalhe. A perfeição era sua armadura. Lourdes chegou com a equipe de Dona Aparecida, vestindo um uniforme preto simples, quase invisível. Ninguém a notou. Ela mantinha a cabeça baixa, ajudando a descarregar vasos de orquídeas e lírios brancos. Mas seus olhos absorviam tudo: o layout da casa, as rotas de serviço, a localização da cozinha principal, do escritório de Otávio, do lavabo onde os convidados retocariam a maquiagem. Escondido no bolso de seu avental, sob um lenço, ela carregava um pequeno objeto: um antigo chocalho de prata, simples e um pouco amassado. Fora o primeiro presente que ela dera a Otávio, comprado com suas economias de meses como costureira, quando ele era bebê. Tinha um monograma tosco gravado: O.A. Otávio Aguiar. Ela o guardara por quase 40 anos. Era a única prova física de sua maternidade que ela ousaria trazer para aquela casa. Enquanto Lourdes se infiltrava, Otávio estava em seu escritório, uma ilha de silêncio tenso. A culpa o corroía. Ele tentara ligar para a mãe na noite anterior, de um telefone público, mas a linha dela estava desligada. Lourdes, antecipando uma tentativa de reconciliação de última hora, havia se precavido. Ele sabia que Esther a havia humilhado. Sabia que a mãe estava sofrendo, e a imagem dela deixando o bolo de fubá no lixo o assombrava. Ele olhou para o convite do baile sobre a mesa. Sua foto ao lado de Esther, sorrindo. Uma farsa. Ele se sentia sufocado. A pressão para performar naquela noite, para ser o marido perfeito e o anfitrião charmoso, era esmagadora. Ele pegou uma garrafa de uísque do minibar. Eram 10 da manhã. Esther, por sua vez, estava no auge de seu controle. Mas a perfeição era frágil. Um dos fornecedores de canapés atrasou. Uma das toalhas de mesa importadas veio com uma pequena mancha. Cada falha era um ataque pessoal à sua imagem, e sua paranoia se concentrava em Zélia. "Zélia, onde está a prataria? Eu mandei polir ontem!" Esther gritou, encontrando a empregada arrumando a mesa de doces. "Está no armário da copa, dona Esther, como a senhora pediu." Zélia respondeu, a voz baixa. "Não me responda. Vá buscar. E mais rápido. Você parece estar se arrastando hoje. Está escondendo algo?" O olhar de Esther era acusador. Zélia sentiu um calafrio. Ela havia visto Lourdes chegar com a equipe das flores. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por um pânico gelado. A mãe do patrão, a mulher humilhada, estava ali, disfarçada, no dia do evento mais importante de Esther. Zélia estava presa no meio. Contar a Esther significaria a demissão de Lourdes e, provavelmente, a sua própria, por não ter falado antes. Ficar quieta parecia uma traição à mulher que ela viu ser tão maltratada. Seu silêncio tornou-se pesado, quase insuportável. Ela decidiu esperar, observar, torcendo para que Lourdes tivesse um plano que não terminasse em desastre. O relógio avançava. Faltavam poucas horas para o início do baile. Lourdes, trabalhando silenciosamente na área de serviço perto da cozinha, ouvia os gritos de Esther, via o nervosismo dos outros funcionários terceirizados. Ela viu Otávio sair do escritório, o cheiro de álcool sutil, mas perceptível. Seu coração doeu, mas a resolução endureceu. Ela precisava posicionar sua bomba silenciosa, o chocalho. Ela pediu licença para ir ao banheiro. Em vez de usar o banheiro de serviço, ela caminhou com confiança calculada em direção à ala principal da casa. Ninguém a impediu. Com o uniforme preto, ela se misturava à equipe do buffet. Ela entrou no lavabo luxuoso destinado aos convidados. Mármore rosa, torneiras douradas, um vaso de orquídeas frescas. Sobre a bancada, havia uma bandeja de prata com toalhinhas de mão bordadas e pequenos sabonetes perfumados. Com as mãos trêmulas, Lourdes tirou o chocalho de prata do bolso. Ela não o deixou à vista.
Ela o colocou dentro do porta-sabonetes de cristal, parcialmente escondido sob os sabonetes em forma de concha. Qualquer um que usasse o lavabo ao pegar um sabonete sentiria o metal frio e inesperado. Era um risco. Poderia ser encontrado por um convidado qualquer, pela própria Zélia ao repor os sabonetes, mas era o único lugar onde ela podia garantir que em algum momento da noite Esther o encontraria. Esther, obcecada com a perfeição de cada detalhe, certamente inspecionaria o lavabo principal várias vezes. Era uma armadilha sutil, uma mensagem do passado plantada no coração do presente luxuoso de Esther. O monograma OA era a chave. Lourdes voltou para a área de serviço, o coração batendo forte. A peça estava no tabuleiro. Agora era esperar a rainha cair na armadilha. O chocalho e a revelação. O baile de gala na Vila Aguiar estava em seu apogeu. Lustres de cristal brilhavam sobre um mar de vestidos de grife e smokings. Garçons deslizavam com bandejas de champanhe francês. Esther Aguiar era a rainha Midas, transformando caridade em ouro social, cumprimentando a elite paulistana com um sorriso radiante e calculado. Era o seu triunfo anual, a afirmação de seu lugar no topo. Otávio estava ao lado dela, um príncipe consorte tenso. Ele desempenhava seu papel apertando mãos, sorrindo para as câmeras dos colunistas sociais, mas seus olhos estavam vazios e ele bebia o uísque escocês em um ritmo alarmante. Cada sorriso trocado com Esther era uma facada em sua própria consciência. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe no portão de serviço. Nos bastidores, na agitação da cozinha e dos corredores de serviço, Lourdes observava. Ela ajudava a levar e trazer bandejas, seus movimentos calmos e deliberados. Ninguém notava a velha senhora de uniforme preto, mas ela via tudo. A performance de Esther, a angústia de Otávio, os olhares furtivos de Zélia, que parecia prestes a desmaiar de nervosismo a cada vez que cruzava com Lourdes. Lourdes apenas esperava. A paciência era sua arma mais afiada. Durante uma breve pausa na música, Esther decidiu fazer uma ronda final, verificando a perfeição dos detalhes. Seu olhar caiu sobre a porta do lavabo principal. Uma fila discreta se formava. Ela precisava garantir que tudo estivesse impecável lá dentro também. Com um aceno para os convidados, ela deslizou para dentro do banheiro luxuoso. O lavabo estava perfeito. As toalhas alinhadas, as orquídeas intactas. Ela se aproximou da bancada de mármore rosa para verificar os sabonetes. E então, ela viu. Algo não estava certo no porta-sabonetes de cristal. Um dos sabonetes em forma de concha estava ligeiramente fora do lugar. E por baixo dele, um brilho metálico. Irritada, pensando que um convidado descuidado havia deixado cair um anel ou que uma das empregadas havia sido negligente, Esther afastou os sabonetes. E lá estava ele. Um pequeno chocalho de prata, escurecido pelo tempo. Simples, quase tosco. Lixo, ela murmurou, pronta para pegá-lo com a ponta dos dedos e jogá-lo na lixeira revestida de seda. Mas algo a deteve. O monograma gravado. OA, Otávio Aguiar. A respiração de Esther ficou presa na garganta. Ela pegou o chocalho. Era leve, barato. Definitivamente não era algo que pertencia ao seu mundo de platina e diamantes. Mas o OA, uma memória fragmentada, quase apagada, surgiu em sua mente. Uma conversa antiga com Otávio logo no início do namoro. Ele, um pouco bêbado, falando com uma nostalgia melancólica sobre um chocalho de prata que minha mãe me deu, a única coisa que sobrou da infância pobre. Ele nunca mais tocou no assunto. Esther arquivou a informação como irrelevante, parte do passado que ela estava determinada a apagar. Mas agora, o chocalho estava ali, na mão dela, no seu lavabo. E então, a conexão se fez, brutal e instantânea. A mendiga na porta, o bolo de fubá, a culpa nos olhos de Otávio, a insistência dele em manter suas origens em segredo. A mulher não era uma pedinte, o chocalho não era lixo. Aquela mulher era a mãe dele. A compreensão atingiu Esther com a força de um soco físico. Ela se apoiou na bancada de mármore, o rosto pálido sob a maquiagem perfeita.
A sujeira que ela tanto desprezava não estava apenas em sua porta. Estava em sua cama, em seu casamento, na origem de toda a sua fortuna. A fúria que subiu nela não foi fria, foi vulcânica. Uma fúria nascida não apenas da mentira, mas da humilhação final. A prova da origem imunda de seu marido estava ali, plantada em seu santuário de perfeição, para que ela a encontrasse. Era um ataque, uma declaração de guerra. Esther saiu do lavabo como um furacão silencioso. Seus olhos varreram o salão lotado, ignorando os sorrisos e acenos. Ela localizou Otávio perto do bar, rindo sem alegria com um banqueiro suíço. Ela marchou até ele. Não houve palavras. Ela agarrou o braço dele com uma força surpreendente. As unhas pintadas de vermelho, cravando-se na manga do smoking caro. Ela o arrastou, ignorando os olhares chocados e os murmúrios que começavam a surgir, para um pequeno nicho perto da escadaria principal, semi-privado, mas visível para quem quisesse olhar. Ela abriu a mão. O chocalho de prata bateu na palma dela. O quê? É. Isso? Ela sibilou, a voz tremendo de ódio contido. Otávio olhou para o chocalho. O sangue sumiu de seu rosto. Ele reconheceu imediatamente. O único presente de sua mãe que ele guardara e que havia sumido misteriosamente anos atrás. Lourdes o pegara de volta em uma visita secreta, prevendo que um dia precisaria dele. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Anos de mentiras o haviam deixado mudo. Responda! Esther quase gritou, a voz subindo uma oitava, atraindo mais olhares. Aquela mulher, a mendiga, a sujeira, era ela, não era? A sua mãe? E você? Você ficou calado. A acusação explodiu no salão. A música parou. Os convidados se viraram. O escândalo estava nu, exposto sob os lustres de cristal. Nesse exato momento, da porta de serviço que dava para o corredor da cozinha, Lourdes surgiu. Ela não estava mais de uniforme. Havia tirado o avental. Estava apenas com o vestido simples, mas limpo. Ela caminhou calmamente, atravessando o espaço que separava os serviços do salão principal, uma fronteira que ela nunca deveria ter cruzado. Ela parou a poucos metros do casal em conflito. Todos os olhos estavam nela. Sim, senhora. A voz de Lourdes era baixa, mas carregada de uma dignidade inabalável. Ela olhou diretamente para Esther, sem medo. Eu sou a mãe dele. A sujeira que a senhora mandou limpar. O ponto de virada foi completo. A bomba silenciosa havia explodido. Não com estilhaços, mas com a simples e devastadora verdade, dita em voz alta no coração do império de Esther. O silêncio dos convidados e a fuga de Otávio. O silêncio que caiu sobre o salão de baile da Vila Aguiar foi mais ensurdecedor do que qualquer música. 100 pares de olhos da elite paulistana fixaram-se em Lourdes, depois em Esther, cujo rosto estava congelado em uma máscara de horror e fúria, e finalmente em Otávio, que parecia ter encolhido dentro de seu smoking caro. Os colunistas sociais, farejando o escândalo do século, levantaram seus celulares discretamente, gravando. Lourdes permaneceu parada, o epicentro calmo do furacão. Ela não parecia assustada. Havia uma força tranquila em sua postura, a força de quem não tem mais nada a perder. Esther foi a primeira a reagir. Sua negação foi visceral. Seguranças! Ela gritou, a voz estridente quebrando o silêncio. Tirem essa impostora daqui. Ela é louca, está mentindo. Mas os seguranças hesitaram, olhando para Otávio, esperando uma ordem. E Otávio estava paralisado. Ele olhava para a mãe, para o chocalho na mão de Esther, para os rostos curiosos e chocados dos convidados. Ele não conseguia falar, não conseguia se mover. Sua covardia o havia finalmente encurralado. Impostora, Lourdes repetiu, a voz ainda baixa, mas clara. Ela deu um passo à frente, entrando completamente no círculo de luz dos lustres. Ela olhou para Otávio. Diga a ela, meu filho. Diga quem eu sou. O apelo direto foi a tortura final para Otávio. Todos os olhares se voltaram para ele. A escolha era clara. A mãe ou a esposa. A verdade ou a farsa.
Otávio fez a única coisa que sabia fazer. Fugiu. Ele se desvencilhou do aperto de Esther, murmurou eu não posso, e para o choque de todos, deu meia volta e correu. Não para defender a mãe, não para acalmar a esposa, mas para longe. Ele subiu a escadaria principal de mármore como um animal assustado, desaparecendo no andar superior. A fuga de Otávio foi a confissão mais eloquente. O silêncio no salão tornou-se pesado, acusador. Esther ficou sozinha, abandonada pelo marido no meio de seu próprio baile, diante da prova viva da mentira sobre a qual construíra sua vida. Ela se virou para Lourdes, os olhos faiscando com um ódio que transcendia o desprezo. Ela sibilou. Você planejou isso. Você veio aqui para me destruir. Eu vim aqui para que meu filho me visse, respondeu Lourdes calmamente. Mas ele escolheu não ver. Assim como a senhora. Ela olhou ao redor, para os rostos chocados da alta sociedade. Vocês todos vivem em um mundo de aparências. Têm medo da sujeira da verdade. Mas a verdade, ela apontou para si mesma, para seu vestido simples, é esta. Eu sou a raiz de onde veio a fortuna que paga por esta festa. E vocês todos preferem fingir que eu não existo. Nesse momento, Zélia, a empregada que assistia a tudo da porta de serviço, tomou uma decisão. Ela caminhou rapidamente até Lourdes, trazendo um copo d'água. A senhora está bem? Ela perguntou, alto o suficiente para todos ouvirem. Um ato simples de solidariedade que quebrou a barreira entre patrões e empregados naquele salão. Aquele gesto humano no meio do drama frio pareceu despertar os convidados do torpor. Murmúrios começaram. Olhares de pena foram direcionados não a Esther, mas a Lourdes. A maré da opinião, naquele microcosmo social, estava virando. Esther percebeu. Ela estava perdendo o controle de sua própria narrativa. A humilhação era total. Ela olhou para Lourdes, para Zélia, para os rostos que agora a julgavam. Com um grito de fúria frustrada, ela atirou o chocalho de prata no chão, o som metálico ecoando no mármore, e saiu correndo do salão, na direção oposta à de Otávio, provavelmente para seu quarto, sua fortaleza. Lourdes ficou sozinha no centro do salão, agora quase vazio, exceto por Zélia e alguns colunistas que se aproximavam cautelosamente. Ela não se sentiu vitoriosa, sentiu um cansaço profundo. A primeira parte de sua vingança estava completa. A máscara de Esther havia caído, mas o preço foi a confirmação final da covardia de seu filho. Ela se abaixou e pegou o chocalho de prata do chão. O metal estava frio. Ela olhou para a porta por onde Esther havia fugido e depois para a escada onde Otávio havia desaparecido. A vingança, ela percebeu, não estaria completa apenas com a humilhação pública. Precisaria de algo mais. Algo que atingisse não apenas o orgulho, mas o próprio fundamento do poder deles. A costureira e a rede. Lourdes não ficou para saborear o caos. Com a mesma calma digna com que entrou, ela deixou o salão principal. Zélia a acompanhou silenciosamente até o portão de serviço, um olhar de preocupação e respeito nos olhos. A senhora vai ficar bem? Zélia sussurrou. Eu sempre fico, minha filha, Lourdes respondeu, mas pela primeira vez havia um tom de aço em sua voz. Cuide-se. A longa viagem de volta para Itaquera nos últimos ônibus da noite foi um tempo de reflexão sombria. A imagem de Otávio fugindo pelas escadas, abdicando de sua mãe e de sua verdade, era mais dolorosa do que qualquer insulto de Esther. A humilhação deu lugar a uma clareza fria. Seu filho estava irremediavelmente perdido para o mundo de Esther, um prisioneiro da própria riqueza que ela, Lourdes, havia lutado tanto para que ele alcançasse. A vingança, Lourdes percebeu, não era sobre Esther, era sobre Otávio. Era sobre o sistema que o havia corrompido, que o fez ter vergonha de suas raízes. E a fraqueza desse sistema era a mesma de Esther, a dependência da imagem e do dinheiro. Ao chegar em seu sobrado simples, Lourdes não descansou. Ela foi até sua velha máquina de costura Singer, sua companheira de décadas. O zumbido familiar da máquina era seu mantra. Enquanto costurava um reparo qualquer, sua mente trabalhava. Como ela, uma costureira de Itaquera,
poderia abalar o império a guiar. Seu primeiro desafio era a falta de recursos e informação. Ela não tinha advogados, não tinha acesso a contas bancárias, mas ela tinha algo que Esther e Otávio desprezavam: uma comunidade. Uma rede de mulheres como ela, trabalhadoras, observadoras, conectadas por laços de vizinhança e solidariedade. No dia seguinte, ela começou a agir. Ela visitou Dona Carmen, a cabeleireira do bairro cujas filhas trabalhavam como diaristas em casas de luxo, inclusive para amigas de Esther. Ela tomou café com seu Afonso, o porteiro aposentado de um prédio nos Jardins, que conhecia todas as fofocas e movimentações da elite. Ela conversou com a nega, a cozinheira de mão cheia que fazia extras em buffets chiques. Lourdes não pediu informações sobre Esther diretamente. Ela ouvia. Ela compartilhava sua própria vergonha, a forma como foi tratada na mansão, sem revelar a identidade da nora, e ouvia as histórias de humilhações semelhantes que suas amigas sofriam. No meio das conversas, das reclamações sobre patroas mesquinhas e patrões distantes, surgiam fragmentos de informação. A dona Esther? Ah, vive comprando joias. Diz o motorista que ela vai toda semana naquele joalheiro da Oscar Freire, mas paga tudo em dinheiro vivo. Estranho, né? Contou a filha de Dona Carmen. O seu Otávio? Anda esquisito mesmo. Outro dia vi ele saindo de um prédio comercial ali na Berrine, tarde da noite. Parecia assustado, comentou o seu Afonso. A transformação de Lourdes era sutil, mas profunda. Ela não era mais a mãe sofredora. Era uma coletora de inteligência, usando a invisibilidade social a seu favor. Ela percebeu que o ponto fraco de Esther não era apenas o orgulho, mas possivelmente gastos excessivos e não declarados, joias em dinheiro vivo, e a vulnerabilidade de Otávio talvez fosse um segredo profissional ou financeiro que o deixava assustado. O prédio na Berrine. Ela precisava de alguém com acesso mais direto. Zélia. Lourdes não ligou para a empregada. Seria arriscado demais. Ela enviou uma mensagem através de Dona Aparecida, a florista. Um pedido simples para Zélia passar em sua casa em Itaquera, no próximo dia de folga, para pegar umas mudas de violeta. Zélia veio, nervosa, olhando por cima do ombro. Dona Lourdes, eu não posso... Se a Dona Esther descobre... Eu não vou te pedir para trair ninguém, Zélia, Lourdes disse calmamente, oferecendo um café. Eu só preciso entender. Esther gasta muito? Mais do que Otávio sabe? Zélia hesitou, mas a gentileza de Lourdes e a raiva contida por Esther a fizeram falar. Gasta. Demais. Bolsas, sapatos e as joias. Chegam umas caixas pequenas, sem nota, entregues por um motoboy diferente toda vez. Ela guarda num cofre escondido no closet. O seu Otávio vive reclamando das contas do cartão, mas acho que ele não sabe nem da metade. E o Otávio? Lourdes perguntou, o coração apertado. Ele parece... preocupado. Preocupado é pouco, Dona Lourdes. Zélia baixou a voz. Ele tem pesadelos. Acorda gritando e vive recebendo umas ligações estranhas. Fala baixo, desliga rápido. Uma vez eu ouvi ele falando de dívidas e de um nome. Moretti. Joias secretas. Dívidas. Um nome. Moretti. Lourdes anotou tudo mentalmente. Sua vingança ganhava um contorno. Não seria um escândalo social rápido. Seria um desmantelamento lento, peça por peça, usando as próprias fraquezas do casal contra eles. Sua superação estava em transformar sua dor em estratégia. Sua rede de contatos humilde em uma fonte de inteligência. Ela era a costureira e estava começando a puxar os fios soltos do tecido podre da vida de Esther e Otávio. Entendido. Lourdes tem as informações. Agora a construção para o clímax, onde ela usará essas informações para executar sua vingança. Os fios puxados. Lourdes agiu com a precisão de uma costureira experiente, encontrando a linha certa. O nome Moretti era sua principal pista sobre Otávio. Ela ativou sua rede novamente. Perguntou discretamente em Itaquera, no mercadinho, na padaria. Moretti. Um nome comum, mas talvez alguém o conhecesse. Foi seu Afonso, o porteiro aposentado, quem deu a resposta. Moretti?
O agiota? Conheço de fama. Povo perigoso, Dona Lourdes. Cobra juros absurdos. Dizem que ele quebrou as pernas de um comerciante aqui perto, uns anos atrás. O filho da senhora mexendo com gente assim? A preocupação na voz de Afonso era genuína. Agiota. O medo de Otávio, os pesadelos, as ligações secretas, faziam sentido. Seu filho, o milionário da tecnologia, estava endividado com o submundo. Provavelmente por causa de investimentos que deram errado, ou talvez para sustentar o estilo de vida de Esther. A armadura dourada de Otávio tinha uma rachadura fatal. Enquanto Lourdes investigava Otávio, a subtrama de Zélia chegava a um ponto crítico. Esther, ainda humilhada pelo fiasco do baile e desconfiada de tudo e todos, finalmente encontrou um pretexto esfarrapado, um vaso quebrado por descuido, e demitiu Zélia sumariamente, sem pagar todos os direitos, acusando-a de incompetência e roubo. Zélia, desesperada e com raiva, procurou Lourdes. Ela me colocou na rua sem nada, Dona Lourdes, depois de tudo o que eu vi, tudo o que eu aguentei. Lourdes a acolheu. A demissão de Zélia, embora injusta, era a peça que faltava no plano de Lourdes. Zélia não era mais uma funcionária leal. Era uma testemunha disposta a falar. E ela sabia de algo crucial: a localização do cofre secreto de Esther e talvez a senha. Ela anotou num caderninho, Dona Lourdes, Zélia disse, lembrando-se. Um caderninho de capa de couro que ela guarda na gaveta de lingerie. Diz que são anotações de decoração, mas eu vi uns números lá. Parecia a data de aniversário, da cachorrinha de estimação dela. Era a combinação perfeita de arrogância e displicência. Lourdes agora tinha as duas pontas soltas. A dívida de Otávio com um agiota perigoso e as joias não declaradas de Esther, provavelmente compradas com dinheiro desviado ou não declarado. Sua vingança tomou forma. Ela não ia expor a origem humilde de Otávio. Ia expor a fragilidade financeira e a ilegalidade que sustentavam o luxo arrogante deles. O plano precisava de um catalisador. Lourdes sabia que confrontar Otávio diretamente seria inútil. Ela precisava que Moretti, o agiota, fizesse o trabalho sujo. Mas como? Ela usou Zélia. Zélia, querida, você ainda tem alguma amiga que trabalhe na casa? Alguém que possa deixar um recado anônimo? Zélia pensou. A cozinheira nova, a Fátima. Ela odeia a Dona Esther. Lourdes preparou o recado. Não era uma ameaça direta. Era uma isca. Um bilhete simples, deixado sobre a mesa do escritório de Otávio, escrito com letras recortadas de revista. Moretti sabe das joias no cofre. Pague o que deve até sexta. Ou ele pega em espécie. A isca era dupla. Sugeria que Moretti sabia do cofre, o que provavelmente não era verdade, e ameaçava pegar as joias como pagamento. Isso colocaria Otávio em pânico total. A dívida vindo à tona, a exposição do cofre secreto de Esther, a fúria da esposa se descobrisse tudo. Fátima, a cozinheira, deixou o bilhete. Naquela noite, Zélia ligou para Lourdes. Ele surtou, Dona Lourdes, o seu Otávio. Gritou com a Dona Esther sobre gastos irresponsáveis. Ela negou tudo. Ele revirou o escritório. Está apavorado. A pressão estava funcionando. Otávio estava encurralado entre o agiota e a esposa. Lourdes deu o próximo passo. Ela precisava que Moretti realmente soubesse das joias. Ela usou outro recorte de jornal, desta vez enviado anonimamente para o endereço comercial conhecido de Moretti. Vila Aguiar, Morumbi. Cofre no closet da madame. Aniversário da cachorra Lulu abre. Joias não declaradas valem mais que a dívida do marido. Era uma aposta arriscada. Moretti poderia ignorar, ou poderia agir de forma violenta. Mas Lourdes contava com a ganância do agiota e o desespero de Otávio. A tensão estava no auge. Otávio estava aterrorizado. Esther estava furiosa e desconfiada do marido. Moretti tinha a informação sobre um alvo fácil e valioso. E Lourdes observava de longe, esperando a implosão que ela mesma havia orquestrado. O palco para o clímax estava montado. Entendido. A isca foi lançada. Agora o clímax, onde a pressão explode dentro da Vila Aguiar. O cofre vazio. Sexta-feira à noite.
A Vila Aguiar estava imersa em uma tensão palpável. Otávio Aguiar andava de um lado para o outro em seu escritório suntuoso, o telefone colado na orelha, implorando a contatos de negócios por um empréstimo de emergência, sem sucesso. Suas mãos tremiam. O prazo de Moretti expirava à meia-noite. Esther estava em seu closet gigantesco, não escolhendo roupas, mas examinando suas joias, as oficiais guardadas no cofre principal. Ela sentia o pânico irradiando do marido, mas sua raiva e orgulho ferido a impediam de perguntar, de oferecer ajuda. Ela ouviu a discussão dele mais cedo sobre gastos irresponsáveis. Ela desconfiava que ele a culpava por algo, mas não sabia o quê. O bilhete anônimo sobre Moretti e as joias nunca lhe passou pela cabeça. Pouco antes das 22h, a campainha tocou. Não o interfone discreto, mas a campainha estridente da entrada de serviço. Fátima, a cozinheira, atendeu hesitante. 2 homens estavam parados ali. Roupas discretas, mas com um ar inconfundível de ameaça. Não eram os seguranças habituais da casa. Boa noite. Viemos buscar uma encomenda para o senhor Aguiar. Ele está nos esperando, disse o mais alto, um sorriso frio nos lábios. Ele mencionou um código interno de entregas que Otávio às vezes usava para assuntos delicados. Fátima, instruída por Zélia, que recebera a dica de Lourdes, a colaborar discretamente se algo estranho acontecesse, deixou-os entrar. Ela correu para avisar Otávio. Os homens não esperaram. Eles entraram na sala principal, onde Esther estava descendo as escadas de mármore, alertada pela campainha incomum. "Quem são vocês? O que fazem na minha casa?" Esther perguntou, a voz carregada de sua arrogância habitual. "Boa noite, dona Esther", disse o líder, o sorriso sumindo. "Viemos acertar uma conta pendente do seu marido, com o senhor Moretti." O nome Moretti fez Esther congelar no meio da escada. Ela olhou na direção do escritório, onde Otávio apareceu, pálido como um fantasma. "Otávio, que palhaçada é essa?" ela perguntou, mas o terror nos olhos do marido respondeu por ela. "Não temos tempo para a conversa", disse o segundo homem, menor, mas com olhos mais frios. Ele se aproximou de Esther. "O cofre, no seu closet. Aniversário da Lulu. Abra." A revelação foi dupla para Esther. Seu marido devia dinheiro a bandidos, e eles sabiam do cofre secreto dela, o cofre onde ela guardava as joias não declaradas. A traição era total. Ela olhou para Otávio com puro ódio. Ele não apenas a enganara sobre a mãe, ele a colocara em perigo físico. "Eu não sei do que vocês estão falando." Esther tentou blefar, o orgulho lutando contra o medo. O homem menor riu. Ele tirou um canivete do bolso, abrindo a lâmina lentamente. "Sabemos que sabe. O seu marido nos contou." Uma mentira calculada para quebrar a confiança entre eles. Ou a senhora abre, ou nós abrimos, e talvez a senhora não goste do processo. Otávio finalmente se moveu, cambaleando para a frente. "Não, parem, eu pago. Eu só preciso de mais tempo." "O tempo acabou, Aguiar", disse o líder. Ele fez um sinal para o outro homem avançar em direção a Esther. "Esperem!" Esther gritou, a voz tomada pelo pânico. Ela olhou para o canivete, para o rosto aterrorizado do marido. Seu instinto de sobrevivência falou mais alto que o orgulho. Ela não seria vítima. "Tudo bem, eu abro." Ela subiu as escadas, seguida de perto pelo homem do canivete. Otávio ficou paralisado na sala, vigiado pelo líder. Fátima se escondeu na cozinha, ligando secretamente para Zélia. No closet luxuoso, Esther caminhou até o painel falso atrás do espelho. Suas mãos tremiam, mas ela digitou a senha, a data de aniversário da poodle mimada. O cofre se abriu com um clique suave. O homem atrás dela se inclinou, esperando ver o brilho das joias. Mas o cofre estava vazio, completamente vazio. Apenas o forro de veludo preto. "O quê?" O homem rosnou, agarrando o braço de Esther. "Onde estão as joias? Você está brincando com a gente?" Esther olhou para o cofre vazio e então para o homem. O pânico em seus olhos foi substituído por algo novo, uma compreensão lenta e gelada, e pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno e perigoso tocou seus lábios. Ela se lembrou. Das últimas semanas.
da tensão de Otávio, dos pesadelos, das ligações secretas, do jeito como ele a olhava, com culpa e medo. Ele não estava com medo dela, estava com medo por ela, e ele havia agido. As joias, Esther disse, a voz subitamente calma, quase divertida. Meu marido deve ter penhorado tudo para pagar a dívida dele com vocês. Ele sabia que vocês viriam. Ele sabia a senha. Que idiota. O twist final. O cofre vazio não era obra de Lourdes, mas de Otávio. Em seu desespero para proteger Esther, ou talvez a si mesmo, ele havia secretamente liquidado o tesouro escondido da esposa para tentar pagar Moretti, sem confessar a ela. Mas aparentemente não foi suficiente. O homem do canivete olhou para Esther, depois para o cofre vazio. A história dela era plausível. A raiva dele se voltou para o homem lá embaixo. O Aguiar nos enganou. Ele arrastou Esther para fora do closet. Vamos conversar com seu marido. Desceram as escadas. O líder viu o rosto furioso do comparsa. Vazio? Vazio, ele tirou tudo. O líder se voltou para Otávio, que agora parecia completamente perdido. Você achou que podia brincar com o Sr. Moretti, Aguiar? Antes que a violência explodisse, o som de sirenes da polícia começou a crescer do lado de fora. Fátima, da cozinha, não havia ligado apenas para Zélia. Havia ligado para a polícia também. Os homens de Moretti se entreolharam. Pegar o dinheiro era uma coisa. Ser pego em flagrante em uma invasão de domicílio era outra. Com uma última olhada de ódio para Otávio, eles correram para a porta dos fundos, desaparecendo na noite antes que as viaturas chegassem. Otávio e Esther ficaram sozinhos na sala devastada, sob as luzes piscantes das viaturas lá fora. O casamento, a fortuna, a fachada, tudo havia implodido. As joias sumiram. A dívida permanecia, e a única coisa que restava era a verdade nua e crua de suas mentiras. Em Itaquera, Lourdes recebeu a ligação final de Zélia, contando sobre o cofre vazio, a polícia, a fuga dos capangas. Lourdes desligou o telefone. Ela foi até a janela e olhou para a noite silenciosa. Um leve sorriso tocou seus lábios. Sua vingança estava completa. Ela não precisou destruir nada. Apenas deu um pequeno empurrão e a casa podre desabou sobre si mesma. As ruínas do palácio. A noite na Vila Aguiar terminou não com o brilho das joias salvas, mas com o brilho frio das luzes da polícia e o gosto amargo da ruína. Os homens de Moretti escaparam, mas deixaram para trás um rastro de destruição, não física, mas emocional e financeira. A investigação policial sobre a invasão foi abafada rapidamente, graças aos advogados de Otávio, mas o dano à reputação era irreparável. Boatos sobre dívidas de jogo agiotas e um casamento em frangalhos começaram a circular nos círculos da elite com a velocidade de um incêndio. Para Esther, a queda foi vertiginosa. O cofre vazio não era apenas a perda de riqueza ilícita, era a prova final da traição de Otávio e da sua própria vulnerabilidade. A imagem de anfitriã perfeita e esposa troféu despedaçou-se. Isolada em sua mansão, agora silenciada pelo escândalo velado, ela se viu sem aliados. As amigas da alta sociedade se afastaram, farejando a desgraça. Seu casamento com Otávio tornou-se uma guerra fria. Duas pessoas presas nas ruínas douradas de suas mentiras, unidas apenas pelo desprezo mútuo e pelo medo do futuro incerto. O divórcio seria feio, público e financeiramente devastador para ambos. Otávio enfrentou seu próprio inferno. A dívida com Moretti não desapareceu, apenas ficou mais perigosa. Sem as joias de Esther como garantia ou pagamento, ele estava exposto. Seus negócios, já abalados pela instabilidade emocional e pelas ligações estranhas, começaram a ruir. A fachada de milionário bem-sucedido desmoronou, revelando um homem endividado, fraco e completamente alienado de suas raízes e de qualquer fonte genuína de apoio. A imagem de sua mãe, digna e calma no meio do caos que ele mesmo criou, tornou-se seu tormento constante. Ele perdeu a esposa, a fortuna iminente e, o mais importante, a chance de redenção com a única pessoa que o amou incondicionalmente. Em Itaquera,
Lourdes acordou na manhã seguinte com o cheiro de café passado e a luz do sol entrando pela janela de sua cozinha simples. Ela recebeu a última ligação de Zélia, confirmando que a polícia havia chegado, os agiotas fugido e a casa estava em pandemônio. Lourdes agradeceu, a voz calma. Ela não sentiu euforia, nem alegria cruel. Sentiu apenas um peso sendo retirado de seus ombros. A humilhação que sofreu na porta daquela mansão havia sido respondida, não com gritos ou violência, mas com a inevitabilidade da verdade vindo à tona. Sua dignidade estava intacta, a deles em farrapos. Zélia, demitida e sem recursos, encontrou refúgio temporário na casa de Lourdes. A costureira, com sua rede de contatos no bairro, rapidamente arranjou para Zélia um novo emprego, em uma casa onde a dignidade era parte do contrato. A solidariedade silenciosa entre as duas mulheres, ambas desprezadas pela mesma madame, foi um contraponto à traição e ao isolamento que agora reinavam na Vila Aguiar. A vingança de Lourdes foi completa, não porque ela destruiu ativamente, mas porque ela simplesmente expôs a podridão que já existia sob o verniz dourado. Ela puxou um único fio, o fio da verdade sobre sua identidade, e observou enquanto a tapeçaria de mentiras de Esther e Otávio se desfazia por conta própria. Ela não precisou gritar para ser ouvida. Seu silêncio digno e sua ação calculada foram mais devastadores do que qualquer confronto direto. Ela continuou sua vida em Itaquera, fazendo seus pães, cuidando de suas plantas, o coração ainda ferido pela rejeição do filho, mas a alma em paz, sabendo que a justiça, à sua maneira tortuosa, havia sido feita. O sobrado e a sombra. 2 anos depois, Lourdes ainda vivia em seu sobrado em Itaquera, as samambaias florescendo na varanda. Ela nunca mais viu Otávio. Soube por Zélia, agora trabalhando para uma família gentil no Tatuapé, que ele perdeu a empresa e vivia recluso, uma sombra do homem que fora. Esther desapareceu da cena social, sua mansão vendida para pagar credores após um divórcio litigioso. Lourdes, às vezes, ao olhar para a rua, via carros caros passarem e se perguntava se ele estava lá dentro. Mas ela não esperava mais. Sua paz residia em seu trabalho e na dignidade que nunca lhe tiraram. A reflexão. A vida às vezes parece um grande baile de máscaras. Construímos fachadas de mármore, escondemos nossas origens em cofres secretos e julgamos o valor dos outros pela poeira em seus sapatos. A história de Lourdes, porém, nos lembra que a dignidade verdadeira não reside nos palácios, mas na força silenciosa de quem se recusa a ser apagado. A sujeira que realmente mancha não é a lama da rua, mas a poeira das mentiras varridas para debaixo do tapete. E talvez a pergunta que ecoa não seja sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Estamos construindo nossa casa sobre a rocha da verdade ou sobre a areia movediça das aparências? A resposta sussurra em cada escolha que fazemos.